O que são variáveis? Para que elas servem? Como elas se alimentam e do que elas vivem? Hoje vamos responder tudo isso aqui no nosso vídeo sobre programação em C++. É claro, a abertura foi uma brincadeira, mas o estudo sobre as variáveis, a sua adoção e quando adotá-las em qualquer linguagem de programação é de extrema importância. Muitos dos problemas, dos bugs que acontecem em softwares que utilizamos no dia a dia, eles acontecem devido ao overflow, ou estouro de memória, ou buffer overflow, né? Vários nomes aí para este problema. E esses problemas ocorrem muitas vezes devido a uma variável, um elemento de memória, receber uma informação que não deveria receber. Por exemplo, uma variável declarada como inteiro receber um long, ou um double, ou receber um float, por exemplo, e esta informação então ela não é tratada da forma correta, o software trava. Para evitar esse tipo de problema, nós precisamos saber quais são as variáveis disponíveis em nossa linguagem de programação, que o compilador dá suporte no caso, e quando utilizar cada uma delas de forma correta dentro do nosso software. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre as variáveis e vamos tratar um pouquinho de como é a forma ideal de utilizar e alocar recursos dentro do nosso software. Então pessoal, continuando de onde nós paramos no vídeo anterior, hoje vamos falar sobre variáveis. E para isto vamos aplicar um pequeno código aqui para utilizar as variáveis e explicar alguns conceitos. Vamos então aplicar um código para calcular o IMC, que é um cálculo aí bem simples e vocês encontram diversos exemplos dele aí pela internet, em diversas linguagens, inclusive em C++. Então inicialmente vamos dar uma olhada nas bibliotecas que nós adicionamos, já falamos sobre isso no vídeo anterior. Nós adicionamos aqui a biblioteca CMatch, que será utilizada hoje para efetuar este cálculo, e também lembrando que é importante colocar o Using Namespace Standard, para que o compilador saiba aonde ele deve jogar os I/Os, né? Entrada e saída, no nosso caso vai ser na entrada e saída padrão do MS-DOS, que é a própria console. Para efetuarmos o armazenamento de informações, de modo a podermos calcular o IMC, no nosso caso nós precisamos ter algumas variáveis. Variáveis no C podem ser basicamente de dois tipos, elas podem ser configuradas ou declaradas de duas formas, como uma variável global ou uma variável local. Variáveis globais devem ser declaradas fora de funções, como por exemplo aqui. Vamos colocar então declaração de variáveis globais. Ou pode ser uma variável do tipo local, declarada dentro de uma função, como por exemplo, declarada dentro da função main. Qual a diferença de uma para outra? A variável global ela vai ser reservada durante a inicialização do aplicativo e somente vai ser liberada quando o aplicativo for finalizado. Ou seja, se você tem aqui uma variável gigantesca, vamos criar aí uma variável hipotética de 2 GB, certo? Uma variável hipotética aí de 2 GB. Quando o aplicativo é inicializado, esta variável já será alocada na memória. Então o aplicativo vai passar para o kernel, que ele precisa de uma variável com o tamanho de 2 GB e o kernel vai passar isso para o processador. O processador, por sua vez, vai solicitar a reserva deste espaço na memória RAM, que vai ser armazenado nos registradores do controlador de memória, certo? Então, um processador de 32 bits consegue endereçar até 32 bits de memória RAM, ou seja, até 4 GB. Então nós temos aí 4 bilhões de endereços de memória RAM para um processador de 32 bits. Deste modo, o aplicativo
certo? Quando ele vai requisitar uma informação, ele vai pedir, ó, eu quero a informação da variável x. O kernel vai chegar para o processador, ó, me traz a informação da variável x. E o processador vai lá buscar no registrador de endereços onde essa variável está, vai efetuar a leitura e vai entregar para o kernel essa informação. É claro, resumindo de uma forma bem esdrúxula, né? Porque não é bem assim que a coisa funciona. Mas basicamente é desta forma, né? O processador faz lá o acesso à memória e vai, deste modo, disponibilizar este dado para o kernel e para o seu aplicativo. Ok? Vai recuperar esta informação da memória RAM a partir deste banco de endereços. Lembram-se do problema da falha de segurança aí do Meltdown e do Spectre? Uma das falhas é justamente referente a este endereçamento. Quando o aplicativo ele é inicializado, existem variáveis globais e variáveis locais. As variáveis globais, que são carregadas durante a inicialização do aplicativo, elas são reservadas, né? O processador reserva esta variável na memória RAM. No caso dos processadores modernos, para eles não perder muito tempo efetuando a reserva e depois fazendo o flush desta informação e eliminando esses endereços do registrador de endereços, ele mantinha isso aí lá quietinho, só que ele não usava, né? É a mesma coisa que você ter aí alguma coisa na sua gaveta que você, de repente no futuro eu posso precisar, então deixa ali quietinho na gaveta, isso não está me atrapalhando, né? Era isso que o processador fazia. Tem a informação 2.344 no registrador número 4, que foi que o aplicativo reservou durante a inicialização como uma variável global. Então, está lá no endereço 4 esse valor. O aplicativo finalizou. Ele não precisa mais dessa variável. Ao invés do processador ir lá e efetuar o flush e eliminar a informação que está nesse local da memória, não. Ele simplesmente deixava isso lá e ignorava. Então, o aplicativo malicioso, mal intencionado, ele podia simplesmente chegar para o processador e explorar esta falha, né? E dizer, olha, eu quero que me recupere a informação que está lá no endereço de número 4 da memória RAM. Então, o aplicativo conseguia recuperar esta informação. Por exemplo, eu posso vir aqui e declarar uma variável do tipo float chamada IMC. Observem que esta variável ela foi declarada sem uma inicialização. Eu não coloquei aqui igual a 0. Então, ela vai iniciar esta variável, o sistema vai iniciar essa variável sem fazer um flush, sem eliminar a informação. Se você já tinha naquele local de memória, né, um valor qualquer, esse valor poderá ser acessado, certo? Esse valor você vai poder recuperar ele. No caso da falha de segurança que nós temos, simplesmente era possível forçar o processador a trazer um endereço bem específico, né? No nosso caso, eu poderia trazer o endereço número 4 lá da memória RAM, onde você sabe que tem uma informação sensível, por exemplo. O que acontecia era que, ao finalizar o aplicativo, o processador não eliminava essa informação. No nosso caso aqui, nós calculamos o IMC como sendo uma variável global, né? Então, quando o aplicativo é finalizado, o processador não está eliminando a informação da variável IMC, ele está deixando ela lá quietinha. E aí um aplicativo malicioso poderia recuperar esta informação, certo? Então vamos continuar aqui, vamos deixar isso aí para uma outra conversa, vamos continuar com o nosso estudo. Então essa variável IMC, uma variável float, ela vai ser reservada pelo processador na memória RAM durante a inicialização do aplicativo. Se eu declarar dentro da função outras variáveis, por exemplo, variável float chamada peso e mais uma variável float chamada a altura, essas variáveis aqui elas só existem para a função. Ou seja, durante a execução do aplicativo, você pode chamar N funções que possuem N variáveis declaradas dentro delas. Essas variáveis elas não estarão sendo reservadas na sua memória RAM quando essa função não é chamada. No nosso caso aqui estamos declarando tudo na função main. A função main é a função principal, então enquanto o aplicativo estiver rodando, né, essas variáveis estão alocadas. Agora, se eu tiver uma função n, né, ou uma função chamada calcula IMC, e dentro dessa função eu tenho essas variáveis aqui, essas variáveis somente serão alocadas, só vão ocupar espaço de memória quando a função calcula IMC estiver rodando. É bem interessante o uso de variáveis locais para o melhor uso aí dos recursos de memória RAM no seu processador. Principalmente se você estiver utilizando aí um processador embarcado, né, como um microcontrolador PIC ou mesmo no Arduino. O uso de variáveis locais é muito importante para um bom uso dos recursos aí de memória RAM.
Agora vamos dar uma olhada aí no que significa, né, cada tipo de variável, né? Estamos declarando uma variável float. Quanto de memória a variável float vai efetivamente ocupar aí no seu processador? Temos aqui dois sites que vocês podem utilizar para consulta. Eu vou colocar também ali no código-fonte. Temos o site principal aí, que é o cplus.com, né? Que temos aqui os tipos de variáveis que são suportadas por padrão no C. Temos variáveis do tipo caractere, variáveis inteiro com sinal, variáveis inteiros sem sinal, variáveis do tipo ponto flutuante, booleano e void null pointer. Void null pointer, então podem esquecer que isso aqui simplesmente é algo que retorna vazio, ok? Então, variáveis do tipo booleano são as mais simples, elas vão para apenas 1 bit, né, de memória. Então, quando vocês precisarem aí efetuar uma tomada de decisão que é apenas sim ou não, sempre utilizem booleano, ocupa menos memória RAM, e também a possibilidade de bugs é menor, né, pois a variável booleano só pode ter 2 estados. Variáveis do tipo char, elas podem ter vários tamanhos, como vocês podem ver aqui, né? Variável char padrão, ela tem 8 bits, ou seja, ela é exatamente o tamanho de 1 byte, é o que você precisa para declarar qualquer letra dentro da tabela ASCII, né? Você também tem de 16 bits e tem de 32 bits. O string é basicamente a concatenização de várias char, ok? Vamos dar uma olhada aqui nesse outro site que está um pouquinho mais claro o tamanho de cada variável. Então, char tem 1 byte, 8 bits, e ela também pode retornar um valor de número, um valor numeral, que vai de menos 127 até 127, ou se você utilizar o unsigned, na frente vai de 0 até 255. No caso do char, também isso aqui, esse valor de 0 até 255 pode significar uma posição na tabela ASCII. Ok? Vamos falar sobre isso aí também mais para frente. Temos aqui o signed char, que vai de menos 127 até 127. São números inteiros, ok? A char é basicamente uma int de 8 bits. Né? Vocês podem declarar a uint8, né? Que é uma variável de 8 bits em vários compiladores. Ou você pode simplesmente declarar um char e trabalhar como um valor inteiro de 8 bits. Se você não precisa de valores maiores que passem aqui desse range, então podem utilizar a char também como variável para armazenar números. Inteiro, então, ocupa 4 bytes, se vai de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões, ou se você botar um signed na frente, vai de 0 até 4 bilhões. Né? Então ela é uma variável de 4 bytes, ou seja, uma variável de 32 bits, certo? Signed int, então ela é a variável que vai de menos 2 bilhões até 2 bilhões. Você tem a short int, ou seja, é uma variável inteiro pequena, que é a variável de 16 bits, e vai de menos 32.000 até mais 32.000 aproximadamente, e tem a unsigned short int, ou apenas unsigned short, né? Você também não precisa colocar esse int na frente. A unsigned short vai de 0 até 65.535, sendo uma variável de 16 bits sem o negativo, né? Sem o lado negativo. Seguindo adiante, então, nós temos então o long int, que é basicamente a mesma coisa que o unsigned int. Temos o signed long int, né, que é a mesma coisa que o signed int, vai até o 4 bilhões. E assim vai indo, né, o signed long int. Temos o float. O float é 4 bytes, também igual o long. A diferença é que temos ponto flutuante com 7 dígitos. Você pode também utilizar o double, que dobra o tamanho para 8 bytes, que nos dá aproximadamente 15 dígitos. Ou long double, que é a mesma coisa também, 8 bytes, que nos dá 15 bits. Lembrando então que 8 bytes são 64 bits. É possível fazer arranjos com variáveis de 128 bits também, é claro, né? Existem bibliotecas que já adicionam essas funções, e linguagens de programação que trabalham com números muito grandes. Só que o que acontece aqui, galera? Isso daqui está ligado diretamente aos bancos de registradores do seu processador, né? Se o processador é 64 bits, então ele vai ocupar um banco registrador de 64 bits. Existem processadores já em estudo para 128 bits, então provavelmente o C vai suportar futuramente variáveis nativas de 128 bits, aumentando bastante aqui este tamanho, né? Aumentando bastante a quantidade de dígitos que você pode ter
na variável, inclusive a precisão que você pode obter em variáveis do tipo float. Então por que é importante você saber isso aqui tudo, né? Para você não ocupar memória desnecessariamente. Por exemplo, é comum muitas vezes um iniciante utilizar uma variável int para declarar, né, um sim e não, uma tomada de decisão sim e não. Isto não vale a pena, não é interessante. Você está ocupando 4 bytes de memória para algo booleano, então declara uma variável bool, que é bem mais interessante, ocupa menos espaço de memória RAM. Principalmente quando você for trabalhar com microcontroladores cuja quantidade de memória disponível é bem pequena, né? Alguns kbytes aí de memória RAM em um microcontrolador. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Estamos declarando uma variável float, por quê? Pois precisamos de número com vírgula para efetuar este cálculo, certo? Se não precisássemos de número com vírgula, não faria sentido utilizar float. Poderíamos utilizar até mesmo uma int de 32 bits, caso o nosso retorno não for muito grande. Por exemplo, se formos calcular o IMC sem o uso, né, de ponto flutuante, poderíamos utilizar inclusive uma variável do tipo short, de 16 bits, para o cálculo do IMC. O que não é o nosso caso. Vamos utilizar aqui ponto flutuante para termos um número com vírgula. Então vamos dar continuidade aqui no nosso código, né? Vamos colocar aqui um cout menor menor, digite o seu peso, 2 pontos espaço, e um cin para obtermos o peso, não esquecer os ponto e vírgula. Agora novamente um cout, digite a sua altura e um cin para obtermos a altura. E finalmente vamos efetuar o cálculo. IMC vai receber o peso dividido pelo quadrado da altura. Vamos ver como podemos efetuar o quadrado utilizando o cmatch, utilizando a biblioteca cmatch. Vamos dar uma olhada aqui. O cmatch, então, nós temos várias funçõezinhas aqui dentro, né? Então aqui, ó, power, vamos utilizar potência, né? Vamos elevar isto a uma determinada potência. Vamos ver como funciona o poll. Vou pegar um exemplo aqui. Então olha só o que nós temos aqui, ó, está elevando 7 na 3. Né? Então vamos utilizar esse caso aqui. Poll, então, é o valor que nós queremos elevar a alguma coisa. Queremos elevar ao quadrado. Então vamos aqui, peso dividido por poll. Nós queremos elevar a altura ao quadrado e ponto e vírgula. Sem biblioteca cmatch, nós não podemos utilizar o poll. Então nós não temos potência. Outra forma de fazer isto, né, sem o cmatch, seria multiplicar a altura por altura. Né? Por quê? Por que nós poderíamos optar por isso? Porque a função poll ela vai ocupar mais memória, ela vai gastar mais memória RAM e ela vai gastar inclusive mais memória de armazenamento, né? O arquivo hexadecimal vai ficar maior. No nosso caso, estamos utilizando isso aqui apenas para demonstrar o uso da função cmatch, né, da biblioteca cmatch e a adição dessa biblioteca. Caso contrário, se fôssemos apenas efetuar aqui, né, altura vezes altura, apenas elevar ao quadrado, não faz sentido usar a função poll, pois ela ocupa muito aí recurso, né, tanto de processamento, quanto de memória RAM, quanto de memória de armazenamento para esse arquivo hex. Então vamos dar um execute compile para compilar isso aqui. Vamos ver se não tem nenhum erro. Não teve erro, né, nenhum warning. Vamos executar. Digite o seu peso. Vamos botar aqui 82 e a sua altura, no nosso caso aqui está em metros, que é, vamos botar aqui 1.7. Em altura em 1.80, vamos botar 1.7. Então ele não nos trouxe valor, pois faltou colocar aqui o retorno do valor, obviamente, né? Vamos botar aqui um cout. Seu IMC é 2 pontos. Vamos concatenar com IMC barra N. Isso aqui nós já vimos no nosso vídeo anterior, no exemplo anterior, onde nós perguntávamos o nome da cidade, né? Então,
estamos concatenando seu IMC é com IMC, a variável, e um /n para dar uma quebra de linha. Agora sim vai funcionar corretamente o nosso aplicativo. Então, digite seu peso, 82, digite sua altura, vamos botar 1,80, 25,3 é o seu IMC. Vamos para o Google e vamos pegar uma calculadora de IMC e ver se vai funcionar, se funcionou corretamente. Então, botei lá 82 e a altura aqui está em centímetros, 180. 25,3. Né? Então, deu 25,3. A nossa calculadora de IMC funcionou corretamente. Utilizamos então variáveis do tipo float. Quanto de memória nós ocupamos aqui? Uma variável global ocupamos 8 bytes. E nas duas variáveis locais ocupamos mais 8 bytes aqui e 8 bytes aqui. Então o total de memória ocupada foi de 24 bytes. Lembrando que esses 8 bytes, quando finaliza a função main, eles são desalocados. Se isso aqui estivesse em uma outra função e essa função só fosse chamada no momento do cálculo, quando você estaria exibindo isso aqui, esses 16 bytes aqui, eles já estariam liberados da memória RAM para que outra aplicação, né, estivesse utilizando. Então isso é bem importante. Vamos tratar sobre isso quando falarmos sobre funções, que será o nosso próximo assunto. Então é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje falamos sobre variáveis, né? E falamos sobre os tipos de variáveis. Isto aí será bastante ainda debatido e utilizado nos nossos próximos vídeos. E este vídeo é um oferecimento da Bobson P&D. Então se você curtiu este vídeo, deixa aí o teu like para ajudar com o crescimento do canal. Afinal de contas, o sistema, os algoritmos aí do YouTube, eles acabam utilizando a quantidade de likes e visualizações para ranquear os canais. Então quanto mais like tiver aí nos nossos vídeos e quanto mais visualizações, mais fácil será de alguém chegar neste conteúdo na hora de efetuar uma busca no YouTube. E é claro que o seu compartilhamento, né, compartilhar aí com seus amigos é de grande valia, né? Então a propaganda feita entre os amigos é sempre a melhor forma para valorizar o conteúdo que você gostou aí do canal. Então dá uma força e compartilha com os seus amigos, principalmente se você está gostando desta sequência de vídeos sobre C++. E para não perder os próximos vídeos, assine o canal e clique aí na sinetinha para receber as notificações. Você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. É isso aí, até o próximo vídeo.